MHz. Organização Hélio Urquiza. Bom conselho atravessando fronteiras. Papagaça Debate. Patrick Oliveira. Agora são 11h04, 11h04, aqui no nosso... Opa, pronto, no nosso debate, começando agora. E já por aqui, o nutricionista... Puxa aqui, por gentileza. Isso, pronto, o nutricionista Felipe Albuquerque. E já vai cumprimentar a população de Bom Conselho de toda a região. Vamos falar sobre alimentação saudável. Estava com tempo que você não passava aqui para distribuir saúde, doutor Felipe. Muito bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia aos ouvintes o costume. Da Papagaça FM, prazer de estar aqui. Vamos falar sobre nutrição, né? Promover saúde. É verdade, é verdade. O pessoal ultimamente, inclusive, depois do Réveillon, quer dizer, no Natal, o pessoal come muita coisa boa, gostosa, mas não é tão saudável assim. Entra pelo Réveillon do mesmo jeito. E agora o pessoal tá no carnaval, vai ser um carnaval em casa, né, doutor Felipe? Por muito bem. Mas eu pergunto, pela manhã, o que é que pode ser? Não, eu vou comer de manhã, uma coisa simples, que o sujeito, todo mundo tem em casa, e que pode ser considerado uma alimentação saudável. O cuscuz? Sim, a gente considera o cuscuz como uma alimentação saudável, até porque se for o cuscuz amarelo, ele é carboidrato, é importante para dar energia. O cuscuz amarelo, especificamente falando, tem uma quantidade de fibra boa, que é importante a gente ter uma quantidade de fibra boa na rotina alimentar, né? Agora, as pessoas que têm gastrite têm que consumir ele com bastante cuidado, porque ele pode prejudicar o tratamento de pessoas que fazem uso de alguma medicação para gastrite. Então, cuscuz, macaxeira, inhame, batata doce são ótimas opções para ser consumido no café da manhã. Quer dizer, essas coisas da terra, batata, inhame, macaxeira, diz que todo tempo é bom comer. Aliás, diz que comer, eu não sei se é verdade, vou perguntar agora, comer muita macaxeira diz que deixa o sangue grosso, é verdade? Isso aí? Não procede não. Agora, a macaxeira, entre as raízes, são delas, as raízes, que aumenta mais a glicemia, aumenta mais a quantidade de açúcar no sangue. Então, aquelas pessoas que têm dificuldade de controlar a diabetes, elas devem consumir com bastante cautela a macaxeira, por conta dessa qualidade que a macaxeira tem. Mas o inhame, a batata doce são ótimas opções, até para quem tem a diabetes. É bem diabetes, a batata, como ela é docinha, o sujeito sabe que é docinha, ela não vai prejudicar. Não, porque o que determina a absorção de açúcar por parte do organismo é a presença ou não de fibra. Então a batata doce tem uma quantidade muito significativa de fibra, principalmente se os ouvintes da Papagaça FM consumir a batata doce com casca. A maior parte das fibras da batata doce estão na casca. Então a gente sempre orienta, especialmente os pacientes de diabetes, a consumir a batata doce com a casca. Lava com a escova para tirar o resto que tem de terra, que sempre fica, e consome ela com casca. Já o inhame e a macaxeira não é possível. Mas mesmo assim, o inhame tem uma quantidade de açúcar que não vai impactar no aumento da diabetes, mas a macaxeira, infelizmente, sim. Aquele cuscuz branquinho, que diz que ele é de arroz. É, isso mesmo. Aquele ali não é tão indicado. Existe uma confusão muito grande com relação a esse uso do cuscuz, porque como ele é sugerido para as pessoas que têm gastrite, aí por parte da população tem essa confusão em achar que ele também faz bem para as pessoas que têm diabetes. E isso não é verdade. Pelo contrário, ele faz muito mal. Até muito mais mal do que a macaxeira, porque ele dá pico glicêmico, ele aumenta a quantidade de açúcar no sangue, assim como a macaxeira faz. Então a gente só sugere o uso do cuscuz branco para pacientes que não têm problema de diabetes, ou então quando esse cuscuz ele é enriquecido de fibras. Hoje em dia a indústria de alimentos oferece essas opções de alimentos enriquecidos com fibra, e a presença de fibra vai diminuir a absorção do açúcar do alimento. Então, se for um cuscuz branco rico em fibra, está liberado para os pacientes diabéticos. Mas esse cuscuz regular, normal, que a gente vê no dia a dia, que as pessoas comentam tanto, para as pessoas que têm diabetes não é interessante. E para as pessoas também que querem perder peso. As pessoas que querem perder peso têm que ter um cuidado redobrado com relação ao consumo de carboidrato. Por quê? O consumo de carboidrato excessivo, ele vai se transformar em gordura, e essa gordura vai se depositar na região abdominal. É a famosa gordurinha da barriga,
Porque muitas vezes a gente faz essa confusão, que essa gordura é proveniente da gordura do alimento. E não. O que é que acontece? O nosso organismo ele tem a propriedade de guardar energia, grande parte dela, em forma de gordura. Mesmo que essa energia venha de carboidrato, de massa. Por isso essa preocupação, quando a gente vai fazer os exames de sangue, a gente pede o colesterol, que é a gordura que a gente vai ver, quanto de gordura a gente tem no sangue, e triglicerídeo, que é uma gordura que provém da massa do carboidrato. Então, se esse triglicerídeo estiver acima de 200, a pessoa tem que ligar o sinal de alerta e rever como é que está essa alimentação para baixar para menos de 200. Com relação a essa numeração, o colesterol, para dizer que o sujeito está com... Porque tem o colesterol bom e o colesterol ruim, né? Esse ruim tem que estar entre quais patamares? Olha, quando a gente pede os exames de colesterol, a gente geralmente pede colesterol e frações, ou então colesterol e HDL. Por quê? O colesterol ruim são VLDL, LDL e o colesterol total. Só que o colesterol total engloba o LDL, o VLDL e o HDL. O HDL é o colesterol bom que você está falando. Uhum. Normalmente, o ideal é que o HDL, o colesterol bom, esteja acima de 50. E o colesterol ruim, o colesterol total, seja abaixo de 200. VLDL e o LDL abaixo de 160, 150. Para ficar mais simples para os ouvintes da Papacassa, o que é que a gente orienta? Pede o colesterol total e pede o HDL e faz a diferença. Se o colesterol total tiver 250, mas o HDL está em 50, 250 menos 50 dá 200. Tá ok, tá dentro da faixa de normalidade. Mas se seu colesterol está 280 e seu HDL tiver 50, subtraindo 280 menos 50 dá 230. Então seu colesterol não está bom. É o que a gente chama de perfil lipídico. Tem que ter o cuidado com o colesterol ruim, mas também tem que ter uma atenção redobrada com o colesterol bom, que ele faz muita diferença. Essa história que o camarada diz, ó, o sujeito está com diabetes e a recomendação é ele comer de 3 em 3 horas. Aí o camarada vai lá, toma um café da manhã, aquele cuscuz bem primeira, aí lá para pouquinho, 10 horas, 10 e pouquinho, aí ele arrocha, não frutas, aí ele arrocha mesmo, vou comer aqui um pão, porque o meu médico disse, o doutor Felipe disse que eu começo de 3 em 3 horas. Aí bota logo um pão com manteiga, aí meio-dia arrocha o almoço e assim vai até comer. É um equívoco, depende, cada caso é um caso. Quando a pessoa está com a diabetes muito alta, a gente orienta comer com moderação carboidrato. Pode ser que seja interessante na rotina que a pessoa tem de trabalho, de estudo, de cuidar de criança, de casa, permita essa rotina de comer de 3 em 3 horas. Outras pessoas que têm um dia a dia mais atribulado, isso não pode não ser possível. E aí a pessoa pode fazer só 3 refeições, café da manhã, almoço, janta. E mesmo assim ter o mesmo resultado. O que é importante no caso da diabetes é quantificar a quantidade de massa o dia todo. Porque o que vai impactar na sua saúde não é o que você consome só no café da manhã, só no almoço, só no jantar, mas sim o que você come no dia todo. Sabe aquela história muito engraçada que o pessoal fala? O que me engorda não é o que eu como entre o Natal e o Réveillon. É o que eu como entre o Réveillon e o Natal do próximo ano. O ano todinho arrochando. Então esse raciocínio serve também para quem está querendo controlar a diabetes. O importante é você consumir de forma controlada a quantidade de massa, que é outra confusão muito comum, Patrick, no consultório que eu observo, que as pessoas sempre associam a diabetes ao consumo de açúcar, coisas doces. E a diabetes ela pode ficar descontrolada você consumindo massa, salgada. Então, do mesmo jeito que o excesso de açúcar que você coloca no café, no chá, no suco, aumenta a diabetes, macarrão, arroz, pão, aquela pizza, torrada, tapioca também. Tapioca também. A goma, para você ter uma ideia, a goma da tapioca, ela sobe tanto a glicose no sangue quanto o refrigerante. Ah, é? O cara diz, a tapioca é só uma toninha aqui. Não. Ela aumenta também, porque a capacidade de absorver o açúcar da tapioca é muito grande. Agora, o que é que a gente pode fazer? Que são as estratégias, né, que a gente monta. Você pode consumir a tapioca na forma de crepioca. Como é isso? É você pegar a goma da tapioca,
coloca um ovo e coloca uma colher de aveia. Mistura bem, faz uma massa só e você prepara como se fosse uma tapioca normal. Por que acrescentar o ovo e a aveia vai impactar positivamente no consumo da tapioca? Porque você está colocando fibra. A goma da tapioca não tem fibra, mas a aveia que você está colocando nessa preparação coloca fibra. E a gente sabe que as fibras, de maneira geral, ela tem um fator, ela tem uma qualidade de fazer a limpeza intestinal. Então vamos lá. Quando você consome muito açúcar e ele fica ali no intestino por muito tempo, a capacidade de absorção do açúcar se torna muito maior. O organismo ele absorve quase que na sua totalidade aquele açúcar que está naquele alimento. Mas se você coloca fibra, o açúcar que está ali no intestino, ele é arrastado pela fibra para as fezes. E aí é eliminado. Então, não ocorre uma absorção total do açúcar do alimento. Então, veja que a crepioca e a tapioca podem ter a quantidade de açúcar semelhante. A mesma quantidade que eu vejo de açúcar na tapioca é igual ao que eu vejo na crepioca. Mas pela presença da fibra, através da aveia, na crepioca, esse excesso de açúcar vai para as fezes. E aí você reduz a absorção de açúcar da tapioca. O sujeito quer emagrecer, aí troca o café da manhã pelo almoço. De manhã eu não tô comendo nada, é só água e meio-dia que eu tô comendo alguma coisa. Mas quando bota é aquele prato que já sabe como é que é. Né? Mas aí a gente tem que entender, isso aí é uma estratégia que virou moda, muita gente ainda segue, que a gente chama de jejum intermitente. Uhum. Que é aquele jejum que você faz 12, 16 horas. Pode ser também interessante, mas para você entender e achar que é válido ou não, você tem que ver como é que aquela pessoa vive, né? Se ela tem a possibilidade de executar esse tipo de conduta, porque tem gente que tem uma sensibilidade maior quando a glicemia cai, o açúcar do sangue cai. Então, quando o açúcar do sangue cai, tem gente que sente tontura, sonolência, fica indisposto e acaba não realizando suas atividades de trabalho, de estudo, de maneira mais efetiva. Então, esse jejum prolongado pode não ser interessante para todo mundo, tem que ser bem avaliado. O sono interfere na qualidade de vida do sujeito? O camarada, porque outro dia eu li uma matéria aqui, o camarada disse que dorme acho que 1 hora, um pouco menos, e disse que fica satisfeito. O sono vai interferir realmente? Interfere bastante. Ele pode impactar na questão do metabolismo da pessoa e no funcionamento, inclusive, da tireoide, que é uma glândula responsável pelo controle do metabolismo. Você pode ter um metabolismo mais acelerado e mais lento, justamente por você não dormir bem. Agora, logicamente, cada pessoa responde de maneiras diferentes. Então, tem gente que fica bem dormindo 6 horas, tem gente que fica bem só dormindo 8 horas. E isso é um ponto para avaliar a qualidade de sono, porque tem outras questões que você tem que avaliar. É o tempo e essa qualidade. Porque, por exemplo, para você descansar bem, você tem que chegar na fase REM, que é a fase que de fato você está dormindo. Aquele sono que você acorda com qualquer barulho, você ainda não está na fase REM. E esse sono muito sensível é um sono que não recupera fisicamente. Então é muito comum você escutar as pessoas se queixando que dormiu a noite toda, mas acordou com sono, cansado, porque não chegou na fase REM. E essa fase você pode não alcançar por diversos motivos. Um deles, obesidade. Pessoa que está muito em cima do peso, não dorme bem. Dispneia. Por isso que é muito comum na rotina do consultório eu perguntar se a pessoa ronca ou não, porque a pessoa que tem dispneia, que é o ronco, ela pode ter problemas de mal súbito. Então ela ronca, daqui a pouco ela para de roncar e para de respirar. E daqui a pouco ela volta como se estivesse se engasgando ou estivesse assustado. Isso também atrapalha a qualidade do sono. E como você dorme? Normalmente os ortopedistas, fisioterapeutas sempre orientam você dormir de lado, né? Porque são as posições mais confortáveis que te permitem recuperar melhor a tua musculatura. Tanto faz lado esquerdo ou direito? Tanto faz. E o interessante é que você até mude durante a noite a posição, lado direito e lado esquerdo. Não durma só num lado só. Logicamente, por conta da rotina, de hábitos, tem gente que não consegue dormir bem de lado e vai dormir de barriga para cima ou de barriga para baixo. Mas aí o ideal, segundo os especialistas, ainda é dormir de lado.
Outro dia terminei o almoço, aí eu disse, vou tirar aqui uma cesta, aqueles de 15 minutinhos. Acabei sonhando. Quer dizer, foi relaxou demais, ô doutor? Ou não? Não. 15 minutinhos, 20, 15 eu acabei sonhando. É engraçado. Você falando isso, você vai perceber que às vezes você dorme a noite todinha e só lembra de um sonho só. E às vezes você lembra de vários. Quando você chega nesse estado de sono, significa que você chegou na fase REM que eu estava falando agora há pouco. E aí você percebe que você se recuperou bem. Então, é importante o tempo de sono, sim, mas a qualidade. Então, você teve 15 minutinhos de sono, mas de extrema qualidade. Quando sonha? Quando sonha. Aqui, roncou, que é uma beleza. Tanto é que, às vezes, eu recebo no consultório pacientes que fazem uso de remédios para dormir e muitos deles relatam que eles não sonham. É. E aí, são pacientes que, quando acordam, ainda acordam com sono, ainda acordam cansados. Então, por isso é importante, Patrick, a gente falar que paciente que usa remédio para dormir tem que ser paciente que tem que estar em constante avaliação para o uso dessa medicação. Tem participações aqui pelo nosso painel interativo. A Marluce já começa. Porque a batata doce deixa o intestino cheio de gases. Ela tem esse efeito, né, de produzir gases. Aí eu estendo, né, além da batata doce, feijão, couve, repolho, porque eles têm elementos que a gente chama de elementos sulfurosos que promovem, a partir do processo de fermentação da microbiota do intestino, essa produção de gases. Agora, para aliviar essa questão da produção de gases, você pode consumir a batata doce e logo em seguida consumir algum iogurte ou algum elemento lácteo que tenha probiótico. Porque aí você vai estar colocando bactérias sadias que vai diminuir essa fermentação de carboidrato. Que tem na batata. Que é outra coisa também, além dos carboidratos como a batata doce, feijão, couve, repolho, quem consome muita proteína ou quem tempera ou se excede ou coloca muito tempero, vai também ter problema de gases. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão de tempero e no consumo de proteína. Hoje em dia a carne o preço está um pouco salgado, o sujeito vai optar pelo ovo. E ovo também produz muita gases. Mas o ovo diz que, eu já escutei, o ovo é mais saudável do que a carne. Sim. Tem uma gama de uma quantidade ampla de proteína, porque quando a gente fala proteína, parece até que só tem um tipo de proteína. Não, existem diversos. Porque a proteína é formada por vários aminoácidos. E o ovo tem uma grande quantidade de aminoácidos. Agora, a gente tem que lembrar que a carne tem alguns aminoácidos específicos em grande quantidade que o ovo não tem. Então, todo alimento, por mais sadio e saudável que ele seja, você basear sua alimentação exclusivamente nele não é uma conduta interessante. Aí tem aqui participações. Bom dia. Eu quero saber o que é que acontece, porque meu cabelo fica quebrando só no meio e tem muita queda de cabelo. Vai da questão de saúde, eu sou muito magra, eu como sempre, já tomei remédio e tal, mas isso aí, o cabelo tem a ver com a alimentação? Tem, porque algumas carências de vitaminas podem provocar a queda de cabelo, porque assim, cabelo, a unha e a pele da gente, em sua composição, tem elementos de proteína. E para você ter esses elementos sadios, fortes, com elasticidade, você tem que consumir uma quantidade boa de proteína. E não só de uma proteína, é o que a gente estava falando anteriormente. O ovo tem uma quantidade boa de proteína? Tem, mas ele nunca vai ser um substituto para a carne. Você pode variar. Um dia você come ovo, um dia come carne, outro dia come frango, outro dia come peixe. Porque aí você vai ter acesso a todos os aminoácidos necessários para você ter uma vida saudável e ter um cabelo saudável, resistente. Agora, a gente tem que levar em consideração, já que ela relatou que usou medicação e tudo, que outros fatores podem estar associados a essa queda de cabelo, ao cabelo mais frágil. Então, questões emocionais, como é que tá as taxas dela. Então, se ela avalia que ela se alimenta bem, né, que ela tem acesso às vitaminas e minerais, então a gente tem que partir para o outro lado.
Tem que saber também o uso de produtos químicos, que mulheres a gente sabe que geralmente sempre está usando tintura de cabelo, produto para alisar, chapinha, escova. Então tudo isso vai agredindo a fibra do cabelo e vai tornando ele mais frágil. Outra coisa também importante que tem que se considerar, se teve alguma doença, a gente sabe que tem síndromes que a gente chama de síndrome pós-Covid, que muitos pacientes relatam queda de cabelo, unha quebradiça, fadiga muscular. Então, o que eu oriento essa ouvinte da Papacaça é procurar o profissional, seja eu, um nutricionista, ou um dermatologista, ou um clínico geral que seja, fazer uma bateria de exames para tentar identificar a causa. E a partir da identificação dessa causa, traçar uma linha de tratamento. A outra aqui, bom dia. Estou com a vitamina D baixa. Está em 15. Tá baixo. E o que eu devo fazer? O que eu devo comer para melhorar? Olha, logo... Qual é a que considera ideal? Qual a numeração? Acima de 20. Acima de 20. Acima de 20. No caso dessa moça, é uma moça, né? Deve ser, eu acho que sim. No caso dela, primeiro suplementar. Como a gente está passando por um momento de exposição a vírus da influenza, o vírus da Covid, e vitamina D baixa repercute na competência do nosso sistema imunológico, sugiro a ela primeiro fazer a suplementação de vitamina D. Vai na farmácia, compra logo o suplemento, e aí ela teria que procurar um profissional de saúde, um médico, um nutricionista, para ver qual seria a quantidade ideal, 7.000, 5.000, 1.000. Aquele banho de sol resolve alguma coisa? Ele resolve, ajuda, mas não é o suficiente. A gente tem que estar sempre associando o banho de sol com a alimentação. E outra coisa, consumir castanha do Pará, amendoim, verduras verdes escuras, então brócolis, couve, são ótimas opções de fontes de vitamina D também. Essa aqui é do Vanilson Gomes, de Lagoa do Ouro. Ele diz: bom dia, já ouvi de alguns médicos na internet que dormir do lado esquerdo ajuda na digestão e previne refluxo, etc. É verdade? É verdade. Porque a anatomia do sistema digestório da gente, a boca do estômago, que tem uma válvula, né? Ela fica mais alta quando você deita do lado esquerdo. Fica aqui. Quando você vai deitar para o lado direito, ele fica mais baixo. E pode favorecer o conteúdo do estômago voltar para o esôfago, para a garganta, e acontecer o que a gente chama de refluxo, como ele referiu agora. Então, de fato, a melhor posição para você dormir é o lado esquerdo. Agora, você tem que ter o cuidado seguinte: se você dormindo do lado direito, você está tendo refluxo, você está com problema. Porque entre o estômago e o esôfago tem uma válvula que ela abre, o alimento passa, e depois que o alimento passa, ela fecha. Então, se você terminou de comer, lógico que você tem que dar um tempo de meia hora, 40 minutos para deitar. E você deita do lado direito e isso está acontecendo, provavelmente sua válvula não está fechando corretamente. Então, você tem que avaliar essa situação para ver como é que está a saúde dessa válvula gastroesofágica, que ela não está fechando bem. Então você tem que tratar isso. Pode ser por conta de você estar comendo muito antes de deitar, ou você já tem uma gastrite, ou você já tem uma esofagite. Eu já vi aí um caso curioso, eu queria saber a verdade. Diz que o gato, ele come, mas depois ele vai correr com sua fera, que é para poder fazer a digestão. O camarada diz: o ser humano é a mesma coisa. Você come, vai ter que caminhar uma coisinha para poder fazer a digestão antes de dormir. Qual é a verdade disso aí? Olha, de fato, após a gente comer, a gente necessita dar um tempo no nosso organismo fazer o processo de digestão. Isso é fato. E o que vai determinar o tempo é a quantidade de comida que você comeu. Logicamente, se você comeu muito, você precisa de um tempo maior. Se você comeu menos, você precisa de um tempo menor. E faz sentido de fato. Agora, você não precisa caminhar nem se movimentar, não. Basta você ficar ou em pé ou sentado, que já vai ser o suficiente para você fazer a digestão. Ou seja, o sujeito, aquela cadeira do vovô, o sujeito terminou de almoçar, aí senta naquela cadeira de balança e fica balançando para lá e para cá, e a comida vai movimentando dentro do estômago. Aí deu ruim, né, doutor? Não, o que a gente sugere é sempre o seguinte: você não comer e consumir líquido junto. Porque isso, de fato, pode até acontecer mesmo. No balanço, isso atrapalhar o processo de digestão. Então, o que é que a gente orienta? Na hora de você comer, almoço, jantar, você come, dê 30, 40 minutos
para você beber líquido. Isso é uma regra geral para todos. Mas para quem tem problema de gastrite, problema de digestão, refluxo, esofagite, hérnia de hiato, essas pessoas têm que ter esse cuidado mais redobrado ainda. Então, realmente, você tem que evitar o consumo de líquido durante as refeições. Aqui tem mais participações. Oi, bom dia, é Ana. Eu queria saber o porquê macaxeira e batata e farinha, quando eu como, me dá bastante queimou no estômago e fica inchado. Quer dizer, ela come batata, come o quê? Macaxeira e farinha. Aí dá aquela gastura, aquele queimou. Tô com uma gastura aqui no estômago. Aí, veja, ela tem que observar primeiro a quantidade que ela está comendo, se não é muito. Porque muitas vezes o problema não está no alimento. A farinha faz mal? Não, se você comer de maneira moderada, não. Logicamente, você tem que considerar se você não tem diabetes, se você não tem gastrite, né? Que são questões individuais. Mas para pessoas que não têm doença nenhuma, pode consumir farinha, sem problema nenhum. Agora, no caso dessa ouvinte, ela tem que avaliar primeiro a quantidade que ela está comendo, se não é muito. Avaliando que não é muito, é na quantidade adequada, é pouco, e se mesmo assim essa queixa permanece, ela precisa ser avaliada para ver se já não tem um problema aí de gastrite. Aqui essa outra curiosa. Patrick, bom dia. Meio-dia eu como só salada. E quando dá vontade de almoçar é lá para as 3, 4 da tarde. Aí eu como meu feijão, com meu arroz e tal, e macarrão. Existe algum problema nisso aí? Não, é como a gente estava falando. O que impacta positivamente ou negativamente é o que você consome no dia todo e não especificamente numa refeição. O que vai fazer com que você engorde ou que você emagreça é a quantidade do dia todo, não em uma refeição específica. Logicamente que a gente tem que considerar essa questão da digestão, logicamente a gente tem que considerar se a pessoa tem algum problema prévio de doença, tipo diabetes, pressão alta, gastrite, para determinar qual alimento e em qual horário ela deve comer. Mas de regra geral, não. Eu conheço um sujeito aqui de Alagoas, é um velhinho, na época ele, acho que ele não estava mais nem vivo, que já tinha quase 90. Aí eu conversava com ele, disse, ô fulano, e 90 anos só nessa disposição. Aí ele disse, ó meu filho, você sabe por quê? De manhã eu como uma cebola, como se fosse a maçã. Ele pega a cebola, tira aquela capinha, arrocha, faz bem, logo cedinho, comer logo uma cebola. Olha, a cebola é uma verdura muito interessante, tem muitas qualidades, tem um efeito oxidante, tem até antifúngico, antibactericida. Mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente usa o alimento como se fosse uma medicação. No caso dele, ele pega a cebola e come como se fosse uma maçã, ou então aquela pessoa vai beber água com limão de manhã em jejum com água morna, ou então aquela pessoa que mastiga um dente de alho. Tudo isso é válido, tudo isso é interessante, mas não é só isso que vai promover saúde. É isso e mais atividade física e você se alimentar bem, como eu acabei de dizer, ao longo do dia. Tem que parar com essa questão de medicalizar uma coisa que pode ser incluída como uma rotina normal de alimento. Porque normalmente, quando a pessoa... Pronto, essa pessoa que você conhece conseguia fazer isso. Mas outra pessoa não vai conseguir comer uma maçã, comer uma cebola com uma maçã. Mas sim obriga a fazer isso porque acha que vai fazer bem a ela. Quando, na verdade, o que é que ela poderia fazer? Pegar a cebola e comer com uma salada. Não é mais fácil? Associado com pimentão, com tomate, fazer uma salada na hora do almoço, vai fazer tão bem quanto comer a cebola como se fosse uma maçã. A mesma coisa da pessoa que bebe água com limão, água morna com limão, todo dia em jejum. Faz mal? Não faz mal. Mas você vai conseguir manter essa rotina? Porque você não acrescenta o limão como se fosse uma limonada após o almoço, ou espreme um limão na hora do almoço. Fica mais fácil. Em cima do feijão, da salada. Sim, funciona assim? Funciona e é muito interessante porque, primeiro, a vitamina C do limão vai disponibilizar o ferro do feijão. Quer dizer que você vai absorver o ferro do feijão com mais rapidez, com mais qualidade. E o limão, ele tem um efeito de baixar a acidez do estômago. Que muitas vezes tem esse equívoco, né? Não, eu tenho gastrite, eu não vou usar limão que vai atacar meu estômago. Não, isso é uma questão individual.
Tem gente que de fato tem essa sensibilidade, mas de regra geral o limão, pelo contrário, ele vai aumentar o pH, vai tornar ele mais básico, menos ácido. Então, para digestão é ótimo o limão, o abacaxi. Então, aquelas pessoas que têm o hábito de, na hora da salada, espremer um limão, ou então cortar uns pedacinhos de abacaxi, isso é muito bom, porque ajuda no processo da digestão. Essa pergunta aqui é interessante, eu vou para o intervalo, mas eu quero fazer isso aqui. Patrick, bom dia. Toda noite eu gosto de tomar suco de limão com gengibre antes de dormir. Faz algum mal? Se a pessoa tiver uma sensibilidade maior do estômago, um problema de gastrite, vai irritar. Mas se não for o caso dela, não vai fazer mal nenhum, não. Agora, lembre-se, a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade que se usa. Então, o que eu sugiro para essa ouvinte é observar essa quantidade que ela consome de limão com gengibre, porque todos os dois têm um efeito de causar, o limão nem tanto, mas o gengibre sim, de causar irritabilidade do estômago. Então seria interessante ela intercalar, dia sim, dia não, e observar, tomar um copinho desse descartável, acho que já é o suficiente. Mas não fique só consumindo só aquilo, porque pode prejudicar em alguma forma. Meu esposo tem muito ferro no sangue. Isso é ruim? Como pode baixar ou evitar? Ferritina, né, que a gente chama de ferritina alta, isso é péssimo, porque pode precipitar o que a gente chama de gota, que é uma doença que vai provocar um processo inflamatório nas articulações. Fora que a mão começa a descamar, né? Então, tem os remédios específicos para isso. Se é que ele já chegou nesse quadro de ter essas queixas, né? Esses sintomas. E para diminuir o ferro no sangue, basta ela acrescentar na rotina alimentar dele leite e produtos derivados de leite. Porque o leite tem essa capacidade de diminuir a absorção do ferro. Então, por exemplo, o feijão tem ferro, a carne tem ferro, então ela pode fazer um molho branco à base de creme de leite ou com leite, que misturado ali vai diminuir a absorção de ferro desses alimentos. Após o almoço, ela dá alguma sobremesa que leve leite, tipo sorvete, tipo um pudim. São essas estratégias que ela pode lançar a mão para diminuir a quantidade de ferro do sangue do marido. Eu conheço uma pessoa que disse que de manhãzinha dele saboreia aquela coalhada, e só coalhada, café da manhã é coalhada, e quando é lá para as 9, 10 horas tá com a fome da gota serena, a coalhada ela vai ativar alguma coisa aí? Não, aí isso deve estar acontecendo porque justamente o volume de alimentos que ela consome de manhã é muito pouco. Ela teria que comer algo a mais do que a coalhada para diminuir esse apetite de 9, 10 horas. Então, como a coalhada, quando for. Quer dizer, pode misturar, comer a coalhadinha, depois botou aí um cuscuzinho e tal, será que vai dar? Pode comer pão, pode comer bolacha. Eu tenho uma conduta que eu não demonizo nenhum alimento específico. Eu não tenho essa preocupação, não coma carboidrato, não coma bolacha, não coma pão, não. Vai depender do quadro que o paciente, do cliente apresentar. Dependendo de sua qualidade de saúde, se você tem ou não alguma comorbidade, pressão alta, diabetes, a gama de alimentos que você vai poder comer é ampla, né? Então a gente não precisa eliminar um alimento específico da nossa rotina alimentar. Agora, o que a gente pode fazer é diminuir a quantidade ou a frequência que a gente vai comer dele. 11h37, é o nutricionista Felipe Albuquerque aqui no debate. Você pode fazer sua pergunta, ele está por aqui, vai responder tudo, tintim por tintim. Se você estiver comendo troncho, ele vai dizer, melhora esse negócio aí que tá meia boca. Eu vou fazer assim, eu vou abrir um intervalo, retornaremos já já. Rádio Papacasa, sempre com o povo. A Gevel está de portas abertas para lhe receber com os preços incríveis de virada de ano. Corre e vem conferir. Vá até a Gevel e confira com os nossos consultores. Gevel, na Avenida Euclides Dourado, 96. Fone 87 3762 3500 ou 98802 0429. O prazer de comer e ter uma boa digestão. Já não sofro mais de azia, não sofro mais de queimação. Eu tomo amargo todo dia
Minha saúde boa é tudo que eu queria. Adeus gastrite, adeus azia. Tomar amargo é motivo de alegria. Tomando amargo, você elimina refluxo, gastrite, má digestão, azia, intestino preguiçoso, gordura no fígado e muito mais. Tome amargo todo dia e tenha uma vida de alegria. Tô com saúde, estou de bem com a vida. Tomando amargo todo dia. De segunda a sexta, estou com vocês aqui na sua Papacaça, com os bastidores da capital do país, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Beats, a conta digital em que você sempre ganha. Investe aqui na Farmagê, é assim. Medicamentos em geral é aqui. E perfumaria, venha conferir. Ligue e peça já seu medicamento pelos telefones 3771-2522 ou pelo WhatsApp 87981612366. A farmácia Farmagê fica localizada no centro da cidade de Bom Conselho e tem a entrega mais rápida da cidade. Farmácia Farmagê, nossa família cuidando da sua família. Rádio Papacaça, uma questão de amor com você. Papacaça Debate. Patrick Oliveira. Beleza, 11 horas e 40 minutos, 11h40, de volta com o nosso debate hoje com o nutricionista Felipe Albuquerque, tirando sua dúvida, tirando aí sua curiosidade, aqueles mitos, né? O camarada chega na internet, aí não posso comer isso, não pode comer aquilo. O sujeito pode comer de tudo, mas com moderação, né? Assim. Isso, eu tenho uma professora, não sei nem se é viva ainda, doutora Emília Aureliana, virou até nome de prêmio para nutricionista. Ela falava que todo mundo, para ter uma vida sadia, essa pessoa tem que comer de tudo, um pouco e um pouco de tudo. Foi. Essa é o grande segredo de você ter uma vida saudável, é comer de tudo, um pouco e um pouco de tudo. Quando você restringe sua rotina alimentar para um alimento específico, por mais que ele seja saudável, ele não vai trazer esses benefícios que você tendo um leque amplo de alimentos para comer. Bom dia, me chamo Beatriz. Chocolate e café faz mal para quem tem ansiedade? Aí entra justamente... Não, aí como é uma pergunta bem específica, né, no caso de ansiedade, provavelmente sim, certamente que sim, porque ele tem elementos de cafeína e a cafeína é um estimulante. Então você vai ficar muito mais ativa, muito mais ligada e aí vai realmente potencializar a sua ansiedade. Interessante que você reduza muito, especialmente o café. O chocolate, ele tem essa qualidade, embora seja estimulante pela presença do açúcar, que o açúcar simples ele tem esse efeito estimulante, mas ele também ajuda na produção da serotonina, né, que é aquele hormônio que a gente fala de bem-estar. Então, de repente, o chocolate não precisa, com relação à ansiedade, já que Beatriz falou dessa associação, né, café, chocolate e ansiedade. O chocolate a gente pode até ser mais tolerante com relação à quantidade que se consome, mas o café realmente é interessante que ela reduza para não potencializar a ansiedade, que é uma queixa realmente muito comum. Diariamente recebo pacientes com dificuldades de administrar não só seu dia a dia de trabalho, de estudo, mas até mesmo de sua saúde por conta da ansiedade. Bom dia, quero saber do doutor Felipe se é verdade que banana verde faz bem para quem está fazendo dieta. É a Lenice. A Lenice está correta. Banana verde é muito interessante porque ela tem uma quantidade altíssima de fibras
que promove a saciedade. Então a pessoa reduz bastante a vontade de comer. Tanto é que a gente tem uma palavrinha que é muito comum usar, que é a biomassa. E a biomassa nada mais é do que a farinha da banana verde. Então é muito interessante. E tem até uma propriedade boa de reduzir a glicemia do sangue. Então veja que é interessante, porque a banana madura, ela aumenta o açúcar no sangue, mas a banana verde não. E como a banana verde é terrível para ser consumida, né? Porque ela trava, mas aí você transforma ela em farinha e ela pode ser usada na preparação de vitaminas, como uma associação na hora do almoço, como se fosse uma farinha normal, farinha de mandioca. Então realmente é um produto interessante para quem deseja perder peso. Bom dia, Patrick. Meu nome é Luana. Pergunte, por favor, para o doutor o que é que acontece. Eu bebo muita água durante o dia, porém à noite me acordo constantemente para ir ao banheiro. E aí eu não estou tendo uma qualidade de sono, como ele falou. Diminuir a água, será que vai resolver? Olha, isso aí você tem que ter muita cautela, porque a água é um elemento que entra como promotor de saúde, e quanto mais a gente consumir, melhor vai fazer bem para nossa vida de maneira geral. Não estou só falando da questão da digestão, geral. Quem consome bastante água normalmente tem uma qualidade boa de saúde. Agora, se ela está tendo essa questão de estar se acordando diversas vezes à noite para urinar, ela pode reduzir um pouco, desde que não reduza para menos de 2 litros de água por dia. Se ela não baixar essa água para menos de 2 litros de água por dia, ok, pode sim reduzir o consumo de água, mas muita cautela nessa redução, muita cautela. Sim, eu conheço gente que assim, toma 2 copos por dia e já está bom demais. Quer dizer, a quantidade reflete na urina. Reflete na urina. A urina muito amarela, meio avermelhada. Isso. E é um ótimo termômetro para você definir se você está tomando a quantidade adequada de água ou não. Então, se sua urina estiver clara, isso é sinal que você está bebendo água suficiente. Mas se ela tiver com essa característica que você está relatando aí, quase vermelha, isso é sinal que você está bebendo muitíssima pouca água. E isso vai te prejudicar enormemente em diversas questões. Não só na questão renal, mas funcionamento orgânico, na qualidade do funcionamento do intestino. Normalmente, pessoas que bebem pouca água são pessoas que têm prisão de ventre, dificuldade de defecar. O sangue também é um sangue grosso. Então, tudo isso vai impactar negativamente. Pessoas que bebem água, pouca água, normalmente não têm uma boa saúde. Bom dia, Patrick. Gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Felipe. É verdade que aqueles quadradinhos que tem embaixo das embalagens de leite de caixinha indicam as quantidades deles? Quanto mais caloria, menos quantidade? Aqui, Herbert e Amaral. Um abraço a todos. Herbert está corretíssimo. Ele está se referindo à tabela nutricional. E a ideia de você promover saúde é justamente essa. Você primeiro determinar, né? Porque também não adianta sem critério nenhum você baixar a caloria e achar que isso vai ser o suficiente para ter uma vida saudável. Primeiro você tem que determinar a quantidade de calorias suficiente para ter uma boa saúde, e aí, sabendo a quantidade de calorias que você precisa consumir no dia, aí você vai determinar, Herbert, se você precisa baixar as calorias ou você precisa aumentar. Por exemplo, por que eu estou falando isso? Se eu recebo no meu consultório uma pessoa que está com baixo peso e quer ganhar massa muscular, então essa pessoa tem que consumir uma quantidade de calorias maior. Mas se eu recebo um paciente obeso ou sobrepeso, eu vou determinar as calorias dele e vou ter que tentar montar um plano alimentar com uma quantidade de calorias menores. Mas, de regra geral, quanto mais calorias tiver um alimento, menos eu tenho que consumir dele. O raciocínio dele está muito certo. Oi, Manuel Leonel. Diga, Manuel Leonel. Bom dia, doutor Felipe. Bom dia, mano. Doutor Felipe, voltando àquele assunto da água. Quem bebe pouca água faz mal. Mas quem bebe o dobro de água necessária ao dia, por exemplo, quem bebe de 4 a 5 litros, às vezes 6 litros de água
durante o dia. E isso pode ter alguma consequência, porque tudo em exagero faz mal. Sim, certamente. E só complementando também, quem teve Covid, qual a alimentação? Existe uma alimentação específica para logo após você teve a Covid, logo após, tem alguma alimentação para ajudar na recuperação? Certo, vamos lá, vamos por parte. Com a relação à água, se a pessoa consome uma quantidade excessiva de água, ela pode ter o que a gente chama de hiponatremia, que as células ficam tão encharcadas de água que ela estoura. Então o conteúdo celular acaba se extravasando. Mas isso é uma situação extrema. No relato da literatura das academias, das universidades, a gente vê poucos registros, mas pode ocorrer. Pode acontecer. Então, Patrick Oliveira tem que tomar cuidado com relação a isso. Aí você sabe, eu bebo uma água danada. Sério, ele chega a beber mais de 6 litros de água por dia. Mas aí vem o questionamento: se você bebe tanta água e a vontade de urinar também não é. Muita. Sim, mas nunca me prejudicou, não. Não, prefere tomar água do que comer. Então, mas aí, veja, seguindo esse raciocínio que Emanuel trouxe pra gente refletir, não vai acontecer hiponatremia, porque a quantidade de água que ele bota pra dentro, ele bota pra fora. Aqui mesmo, durante a manhã, eu dei umas 300 vezes. Não, então, tranquilo. Diga, qual é a outra pergunta aí, Emanuel? Risco é zero. Agora, com relação ao Covid e a alimentação com relação ao Covid, veja, vamos refletir juntos com os ouvintes da Papacassa FM. O Covid é uma doença viral que vai apresentar os sintomas a partir da infecção e da luta entre o vírus e o sistema imunológico. Se o sistema imunológico da gente estiver fortalecido, a gente vai ter sintomas leves. Se o sistema imunológico estiver enfraquecido, os sintomas vão ser mais fortes. Como é que a gente constrói o sistema imunológico forte? Através de uma boa alimentação, hábitos alimentares saudáveis, rotina de atividade física, etc, etc. E através da vacinação. E aí é onde entra vitamina D, zinco e vitamina C, não é isso, doutor? Magnésio também. E magnésio. Então, se a pessoa teve Covid, sintomas intensos ou moderados, que causou desconforto, é interessante essa pessoa revisar a sua alimentação e ver se está consumindo na quantidade adequada de alimentos que promovam essas vitaminas e esses minerais que você acabou de citar. Então, na minha orientação, de forma geral, as pessoas que tiveram Covid, elas têm que adotar hábitos alimentares saudáveis, que tenham uma grande quantidade de vitamina D, de zinco e vitamina C, magnésio também. Então, é o quê? Diminuir o consumo de produtos processados e ultraprocessados. E aí eu estou me referindo a presunto, mortadela, salsicha, miojo. Aumentar o consumo de produtos naturais que tem a quantidade desses elementos que a gente precisa. Então, as raízes, macaxeirão, batata doce, as verduras, couve, repolho, tomate, a selga, as frutas, principalmente as frutas cítricas. Então, limão, abacaxi, laranja, que acerola. Goiaba, acerola, pitanga, são ótimas opções. E aí eu também acho interessante, após uma infecção de Covid, a pessoa logicamente se recupera, se restabelece, procura se alimentar bem, fazer essas mudanças necessárias e fazer uns exames de sangue para ver como é que estão as taxas. E avaliar a vitamina D, se está realmente adequada ou não. Então fazer também caminhada ao sol para dar uma potencializada na vitamina D. Dar uma potencializada na vitamina D. O Pedro Bastos, o poeta, está fazendo aqui uma pergunta seguinte. Bom dia, Patrick e doutor Felipe. Sou portador de doença de Chagas no intestino e sofro com prisão de ventre e constipação intestinal. Uso complexo 46 de Almeida Prado. O senhor conhece um outro medicamento que possa me ajudar? Bom dia, poeta. Olha, a minha recomendação com relação a ele é uma recomendação que eu estava falando até em off com o Emanuel. Tenta construir uma probiótica sadia nesse intestino. Todo mundo precisa e você, por conta da doença, precisa mais ainda. Então você pode procurar as farmácias de manipulação que tem à disposição, não só em Bom Conselho, em Garanhuns, sei lá onde tiver, e pedir um combinado de probióticos. Hoje em dia, as farmácias de manipulação já deixam à disposição uma combinação muito interessante de elementos microbióticos que vai popular, vai reflorestar, digamos assim, a flora intestinal e com certeza vai melhorar muito mais o trânsito intestinal dele. Agora, logicamente,
sempre associar isso, essa reposição de flora intestinal, a um consumo de fibras e de água. Ele, mais do que ninguém, vai precisar ter um cuidado maior no consumo de fibras e de água. Então, explorar muito linhaça, chia, aveia, né? E observar a quantidade de água que ele está consumindo. A gente vive numa cidade muito quente, Bom Conselho e região são regiões muito quentes, e essa regra de consumir 2 litros de água por dia, para nós que vivemos nessa região, tem que ser uma quantidade maior, que a gente transpira mais. Aqui uma outra. Bom dia, porque às vezes bebemos muita água e não sacia nossa sede? Não colocou aqui o nome, mas está perguntando. Bebe muita água, mas não a sede continua. Provavelmente porque ele consome muito alimento salgado ou alimentos ricos em sódio. Então, observe sua rotina alimentar, veja se você não está consumindo muito alimento rico em sódio. Miojo, mortadela, presunto, salsicha, porque tudo isso é sal, tudo isso é sódio. E isso estimula a pessoa a ter vontade de beber mais água. Outra coisa que acontece muito, Patrick, e os ouvintes têm que ficar atentos. A pessoa está com sede, em vez de beber água, vai beber refrigerante. Horrível. Não mata, é terrível. Primeiro, é muito rico em açúcar e rico em sódio. Então a pessoa acaba de tomar um refrigerante, certamente logo em seguida vai continuar tendo sede. Então, quem tem sede precisa beber água. E não pela água com gás, serve? Serve, pode ser interessante, mas muitas vezes essa água com gás, algumas delas, como água tônica, é adicionada em alguns sais também. Então também não é interessante. Aqui a outra é o seguinte: bom dia, Patrick, eu gostaria de saber do Dr. Felipe, eu teve Covid, mas graças a Deus meus sintomas foi leve, aí sim, tô bem com a saúde, só uma gripezinha que deu, mas fiquei bem, graças a Deus. Aí depois que eu tive essa Covid, precisei ficar tomando vitamina D o tempo todo. É normal? Não, é normal por conta justamente de reconstruir ou recuperar o sistema imunológico. Agora, essa questão de constante vitamina D que tem que ser avaliado. A vitamina D é uma vitamina que a gente chama de lipossolúvel. Então, diferentemente da vitamina C, ela entra no nosso organismo e passa um tempo dentro dele. Então tem que ter muito cuidado também com a quantidade que se consome de vitamina D, porque isso pode provocar alguma toxicidade no fígado. Tem relatos de pacientes que ficaram tão noiados, né, no popular falando, que começaram a suplementar a vitamina D numa quantidade muito excessiva. Isso provocou uma toxicidade no fígado e ela começou a apresentar sintomas de diarreia, de vômito, dor de cabeça. Então as pessoas têm que tomar cuidado também na quantidade que vai usar de vitamina D. É cada caso o caso. Você vai encontrar vitamina D em gotas de 600, 800 mg. Você vai encontrar vitamina D em cápsula de 1.000, 5.000, 50.000. Você pode ter uma frequência de usar vitamina D diariamente, você pode ter uma frequência de usar vitamina D semanalmente, mas tudo isso tem que ser avaliado, porque vitamina D pode provocar prejuízo à saúde também, se usado em excesso. Ô, doutor Felipe, e aqueles efervescentes que vem vitamina D, vem vitamina C e zinco, que pega os 3, que o quantitativo de vitamina D é baixo. É baixo. Aí esse daí não, tranquilo. Seria melhor nesse caso. Seria o melhor nesse a não ser que quando fizer o exame dê uma baixa quantidade de vitamina D, é isso? O raciocínio está corretíssimo. Se for usar alguma suplementação para manutenção, doses baixas, como você está falando aí no efervescente. Mas se você for usar para recuperar algo que está muito baixo, aí você vai logicamente usar numa quantidade maior, mas essa quantidade maior tem que ser avaliada. Por exemplo, gente jovem tem uma capacidade de absorção de vitamina D aumentada. Então eu vou colocar uma quantidade de vitamina D baixa, 7.000, 1.000 por semana. Idosos já têm uma dificuldade de absorção comprometida, então precisa de uma quantidade de vitamina D maior. Então 50.000, 10.000. Dois medicamentos que também viraram moda, entre aspas, própolis e ômega 3. São ótimos. O senhor diz a respeito? Eu acho umas ótimas opções de estratégia para promover saúde, extrair própolis e o ômega 3. Agora,
existe uma variedade grande no mercado que precisa ser avaliada pelos nossos ouvintes para ver se vale a pena fazer aquele investimento ou não. Principalmente o ômega 3, que é bastante caro, e ele tem lá o quantitativo, tem uma métrica lá que muitas vezes não é correta. Não bate, porque é justamente o que eu falo. Ó. O ômega 3, para ser de fato ômega 3, ele tem que ter a combinação de dois, que a gente chama de lipídios saudáveis, que é o EPA e o DHA. O EPA tem que ter no mínimo 200 mg e o DHA no mínimo 300 mg. Daí para mais. Se for daí para menos, ele não vai trazer benefício nenhum. Outra coisa importante para avaliar a qualidade do ômega 3 é a questão da oxidação. Como eles são muito sensíveis à temperatura e à luz, o ômega 3 de qualidade ele tem que estar armazenado num pote escuro, que não seja um pote como se fosse transparente, de copo de vidro. Tem que estar um copo, porque aí vai proteger ele da luz. E ele tem que estar num ambiente arejado. Se você botar o ômega 3 num ambiente muito quente, ele também vai oxidar. E isso pode ficar na geladeira? Pode ficar na geladeira. E eu vou até dar uma sugestão para você avaliar. Se você comprou um ômega 3 de qualidade, é o seguinte: o ômega 3 você vai encontrar em grande quantidade em peixes selvagens de água extremamente fria, feito salmão. Isso. Sardinha tem também. Também. Então, pensando em entender esse raciocínio, se você pegar a cápsula de um ômega 3 e botar no congelador por 1 hora, ele não vai congelar. Se congelar, ele não presta. Então, é uma técnica que os ouvintes podem fazer aí com o seu ômega 3 que você está usando aí. Pega uma cápsula, bota no congelador por 1 hora e veja se ele congela. Várias participações, muito bem. Vou pegar só aqui 3, as outras, me desculpem aí, mas o tempo nós estourou. Bem rapidinho, doutor. Doutor, cloreto de magnésio, bem rapidinho. Sim. Cloreto de magnésio é aconselhável tomar? A outra aqui diz o seguinte: Patrick, bom dia. Pergunta ao doutor: eu tomo um negocinho de vez em quando e bebo muita água. Por que isso acontece? A outra, Patrick, bom dia. Não consegui entender aqui. Aquele pozinho, ela colocou errado aqui. Guaraná? Não. Enfim, daqui a pouco eu lembro. Certo. Essas duas aí. Olha, com relação ao cloreto de magnésio, é uma estratégia boa, é um mineral interessante para suplementar, porque ele está envolvido também na questão do sistema imunológico. Bicarbonato de sódio, dissolvido na água. Agora veja, o bicarbonato de sódio, ele tem uma propriedade de ser tamponante com relação à acidez. Então ele só vai ter essa qualidade. Muitas vezes, antigamente, há muitos anos atrás, quando essa questão de suplemento nutricional esportivo não era uma coisa tão fácil de se adquirir, de comprar, muitos halterofilistas usavam bicarbonato de sódio para treinar. Porque aí o bicarbonato, como ele tem um efeito tamponante, ele não acidifica o músculo, a pessoa conseguia levantar mais peso e fazer mais repetições. Agora, o uso de bicarbonato de sódio tem que ser bastante cauteloso, porque ele pode provocar irritabilidade no estômago. Então a pessoa pode ter ânsia de vômito, pode ter náuseas, diarreia, mal-estar. Então o consumo de bicarbonato de sódio tem que ser muito cauteloso. E com relação à pessoa que gosta de beber uma coisinha e beber água, ela está fazendo de forma correta. Mas está sentindo muita sede. Mas é normal, porque o álcool ele desidrata. Especialmente a cerveja. Você vê que quando a pessoa começa a beber cerveja, ela começa a urinar bastante. E quando ela urina muito, além de água que ela perde muitos sais minerais. E para repor isso, precisa beber bastante água. Porque senão, além de fazer mal à saúde, a pessoa vai ter uma ressaca brava mesmo. Porque a ressaca é consequência da desidratação. Principalmente a desidratação do cérebro. Para encerrar, que é na minha parte, Patrick, seria até para os ouvintes ficarem alerta. Tem várias literaturas a respeito de energético. Você tomar energético com álcool é uma bomba armada. O senhor pode falar alguma coisa a respeito? Faz sentido você relatar e colocar isso dessa forma, porque é o seguinte: o uso do energético associado ao álcool começou, acredito que na Europa, porque é o seguinte: o álcool, ele depleta o humor da pessoa. Inicialmente ele deixa a pessoa animada, mas logo em seguida a pessoa fica desanimada. Tanto é que é muito normal, a pessoa começa a beber cachaça, você quer, tá contente, daqui a pouco tá chorando. Por qualquer coisa que seja. Tá lembrando coisa antiga e tal, não sei o que, não? Pois é, aquela gaia que nunca foi bem administrada, tudo. Bom, brincadeiras à parte. Então, o que é que a pessoa fazia para compensar essa queda de humor? Energético. Porque o energético vai deixar a pessoa ligada, vai deixar a pessoa ativa e vai manter aquela pessoa na balada, na festa por mais tempo.
Mas só que o energético, pela presença da cafeína e da taurina, que são 2 estimulantes muito fortes, promove aumento da pressão arterial, aumento do batimento cardíaco, e isso pode precipitar uma série de problemas, hipertensão, infarto, AVC. Então, o uso de energético associado ao álcool deve ser feito com muita cautela. Onde é que o doutor Felipe Albuquerque atende? Olha, Patrick, eu estou atendendo lá no CEMAS, né? O NASF, a equipe do NASF, que é uma equipe multidisciplinar, está atendendo no CEMAS, que é do lado da creche dos idosos, né? O Centro Social dos Idosos, perto do posto de saúde Raul Cambuim, pelo SUS. E particular, eu atendo no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Os pacientes que querem ter um atendimento mais diferenciado, com uma avaliação mais completa, uso balança de bioimpedância, uso adipômetro, que são aparelhos que a gente não usa no SUS, só entrar em contato pelo telefone 81-99731-9586, que a gente agenda os atendimentos, é o telefone do WhatsApp, só mandar mensagem, tá certo? Quero aproveitar a oportunidade, mandar um abraço para todos os pacientes e clientes que sempre mandam mensagem para a gente, incentivando aí a estar nessa luta de promover saúde para não só para o Bom Conselho, mas para a região também. Muito obrigado, doutor Felipe Albuquerque, nutricionista. Obrigado, Patrick, pelo espaço. Estou aí à disposição para as próximas oportunidades. Na sequência, você confere o Tocando Bola. A gente se encontra amanhã, 7 da matina, viu? Saúde, sorte, sucesso, paz para todos, muita luz e até amanhã. Rádio Papa Casa, sempre com o povo.